Meu Deus. Oi, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Gente, hoje eu queria falar sobre... Eu sempre começo com eu queria falar, tô tentando melhorar essa entrada e tudo mais, mas enfim. Tem que ser do jeito que é, do jeito que a gente se sente mais confortável e do jeito que a gente consiga se expressar, né? Então, acho que não precisa ser nada forçado. Então, se eu sempre falo, oi, gente, quero falar sobre, então vai ser dessa forma mesmo, porque quero primeiramente abençoar a semana de vocês, dizer que Deus vai fazer novas coisas. Então, esteja preparado, esteja atento para receber essas coisas e também seja vulnerável para quando o momento chegar, você entender as coisas novas que Deus está fazendo e aquilo que Ele está entregando na sua mão. Eu estava fazendo meu devocional aqui, eu tô no Novo Testamento e eu tô em Mateus, né? E daí eu tô no versículo, capítulo 22. Eu gosto muito de fazer esse estudo capítulo por capítulo para eu poder indo estudar mais, devorar mais o capítulo, buscar outros capítulos que têm referência com o mesmo capítulo e tudo mais, para eu poder encontrar uma referência, um basamento mais profundo e entender o que esse capítulo quer dizer e a conexão que eles têm com os outros. E nesse capítulo aqui, Jesus traz a parábola do banquete de casamento. Eu amo. O livro de Mateus, ele é um livro em que Jesus traz muitas parábolas, né? E uma das parábolas que eu mais amo e me chamou bastante atenção é essa parábola do banquete de casamento, que diz que Jesus começou a contar essa parábola para os discípulos e ele usou o exemplo, estava usando o exemplo do rei que está preparando o casamento do seu filho e que ele já tinha a lista dos convidados. Aí pegou e mandou seus servos para poder chamar esses convidados e avisar que o banquete já estava preparado, que eles viessem para a festa, para comemorar e tudo mais. Só que esses convidados, eles disseram não. E aí ele mandou de novo e aí eles falaram, não vamos mesmo. E aí cada um foi pro seu afazeres. Um foi trabalhar, outro foi pro campo. Só que daí tinha um grupo que pegou e matou esses servos. Daí o rei ficou furioso, pegou seu exército e mandou também exilar esses bandidos, esses assassinos, né? E daí no final ele falou assim, tá, eu tenho um banquete feito, eu não vou ficar sem isso, sem fazer isso. Daí ele falou assim pros servos dele, vai na estrada, quem você encontrar, você chama e convida pra vir pro banquete. Aí os servos foram e aí foi. Aí o salão ficou cheio de pessoas, tava cheio mesmo. E tava todo mundo lá, você já vê, né? Todo mundo lá animado, comemorando e tudo mais, celebrando também. E aí o rei falou, vou lá ver os meus convidados. Aí ele entra no salão e o olhar dele vai diretamente para um homem. Esse homem estava não representando o momento que estava acontecendo aí, né? Então, o versículo fala que este homem estava sem as vestes nupciais, e daí o rei perguntou, amigo, o que você faz aqui? Como você conseguiu entrar aqui sem as vestes nupciais? Aí ele deu ordem, amarrem-no e joguem-no fora. E daí depois no final fala assim, no reino dos céus, assim, ele fala assim, Jesus usa esse exemplo como o reino dos céus, para poder comparar como que será, como é que é o reino dos céus, o que acontecerá. E no final que esse jovem foi jogado fora e lançado nas trevas, Jesus finaliza assim, Jesus finaliza assim, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então, o que me chamou a atenção foi essa parte das vestes nupciais. E eu fui pesquisar o que significa vestes nupciais. Significa pureza e celebração. E aí eu estava escrevendo aqui no meu devocional e eu escrevi assim. E o mesmo homem foi amarrado e jogado para fora. O que entendi os bons e os maus, porque as pessoas que estavam lá convidadas, que foram convidados para poder vir para a festa, foram bons e maus. Jesus usou esse exemplo. Os bons e os maus são escolhidos para viver, celebrar e andar em pureza. Então, esse homem, ele não estava andando em pureza e ele não estava aí para celebrar. Tanto que
quando o rei perguntou para o jovem, o que você faz aqui, amigo? Como você entrou aqui sem vestes nupciais? O versículo fala que o semblante dele se endureceu, né? Que ele ficou sem palavras, sem como reagir. E daí foi quando o rei mandou amarrar e jogar nas trevas. Aí, continuando. O homem sem as vestes nupciais não representa um homem bom e nem um homem mau. Ele não representa aqueles que Jesus os libertou nas amarras do diabo. Ele não é nem justo e ele não é nem ímpio. Nós que recebemos a salvação através de Jesus na cruz do Calvário, nós fomos redimidos e nós temos comunhão com Cristo. Então nós andamos em pureza e nós celebramos a cada vitória que é nos dada a nossa mão, que é nos dada para nós. Então aquele homem estava aí só por estar. Então no finalzinho eu coloquei assim, ó. Então esse homem representa aqueles que não andam com Cristo e não celebram a sua vitória. Em outras palavras, esse homem representa aqueles que deixaram de viver uma vida em pureza e em santidade. Aqueles que conheciam a Cristo Jesus, e seu coração endureceu e se deixaram levar pelas amarras do diabo. E no final, Jesus vai perguntar, não te conheço. Daí ele vai falar, mas eu fiz tudo que você falou, eu falei, blá, 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 blá. Mas Jesus vai falar, não te conheço, aparta-te de mim. Então, quando eu escrevi essa parte aqui, né, sobre a pureza e a celebração, né, foi quando eu entendi o que significa a veste nupciais, né? Tipo, você não precisa ou você não tem como aceitar Jesus e dizer que você aceitou Jesus e ter uma vida fora da comunhão com Cristo. E digamos, em poucas palavras, ser religioso. Entendeu? Basta de ser religioso. Você não foi chamado para viver na religião, você foi chamado para ter relacionamento. Então, quando você tem relacionamento com Jesus, você anda em pureza e você celebra. Mas quando você vive na religião, você acaba como esse homem. Você acaba despreparado, você acaba não sendo escolhido no final, mas você é chamado. Então, o fato de você ser chamado, o fato de você receber Jesus na sua vida, o fato de você dizer que sim, eu sou cristão e sim, eu vou todos os domingos na igreja, não quer dizer que você vai ser escolhido. Entendeu? Então, não tô dizendo, ai meu Deus, todo mundo vai pro inferno, todo mundo vai ser lançado nas trevas. Não tô dizendo isso. Também não tô dizendo que eu sou a mais santa de todos, que eu vou acabar... Gente, a minha esperança é eu terminar na eternidade com Cristo, por isso que eu vivo e ando em obediência. Para que no final, Jesus olhe para mim e fala, amiga, filha, serva, eu te conheço. Venha e entre. Faça parte e celebre comigo. Entendeu? Esse é o meu desejo do meu coração. Não é fácil porque quando a gente aceita Jesus, a gente tem uma vida de turbulências, a gente tem uma vida também de vitórias. Então não é fácil. Eu sempre falo aqui, não é fácil. Seguir a Cristo não é fácil ser cristão. Mas é melhor você conhecer e saber que lá no final, Jesus vai olhar para você e vai te chamar de servo fiel. Jesus vai olhar para você e te falar, amigo, suas vestes nupciais estão lindas. Seja bem-vindo, venha celebrar comigo. Entendeu? Do que Jesus olhar para você e falar, amigo, o que você faz aqui? Como você entrou? E você paralisar, não ter o que falar. Ou você ter o que falar e dizer, mas eu servi ao Senhor, eu ministrei a sua palavra, eu fiz. E Jesus vai falar, cara, não te conheço, aparta-se de mim. Por quê? Porque você foi chamado, isso é verdade. Mas você não foi escolhido. Por quê? Porque você não andou em comunhão com Cristo, você não teve relacionamento com Ele. Gente, eu sempre falo que as pessoas estão muito focadas em fazer. Não que não seja bom em fazer, não é que não seja bom você ir para fazer um curso ou ministrar em uma igreja, adorar, ser ministro de louvor, ou sair em missões, fazer donações, blá blá blá. Não.
É bom, faz parte. Deus nos capacita para a gente viver e fazer isso. Mas o mais importante é a sua vida de comunhão com Cristo. Mas também tem outro lado que a gente fica tipo, mas eu tenho comunhão com Cristo, eu sou blá 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 blá, e a gente se esquece de que a gente precisa fazer parte de uma comunidade. E parte dessa comunidade requer servir no domingo, requer fazer parte do grupo, requer você sair em missão, caso seja esse seu chamado também, entendeu? Mas o mais importante é a sua comunhão com Cristo. Jesus falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então não tem como você ir direto para Deus sem passar por Jesus. Entendeu? Então, esse homem, ele representa essas pessoas que ficaram muito perdidas em fazer e se esqueceram do mais importante. A comunhão com Cristo, a comunhão com o Espírito Santo, andar em obediência. O andar em obediência não quer só dizer você fazer tudo aquilo que Deus fala para você. Sim, é importante você fazer tudo aquilo que Deus requer da sua vida, mas também é muito mais importante você conhecer o coração do seu Criador e o seu Criador te conhecer, saber da sua presença todos os dias. Mas eu não consigo, estou muito cansada, é muito trabalho. Gente, desculpas. Cadê a sua prioridade? Sabe? Eu sei que às vezes você fica tipo, levanta, já sai correndo, volta, já... É muita correria na nossa vida, é muita. Mas quando a gente realmente quer ter uma prioridade, ter um relacionamento profundo, a gente faz para que a gente não acabe como esse homem, sendo expulso, lançado nas trevas, para morrer lá. Gente, olha que coisa! Sabe quando você fica tipo, ai meu Deus, não, mas eu sou salva, mas... Cara, o mais não é suficiente. A certeza, você tem que ter certeza da sua salvação. Isso é verdade. Certeza da sua salvação requer como você anda. Você anda em pureza? Você celebra com Cristo? Não adianta só dizer, mas você tem a sua comunhão com Cristo. Isso é o que Cristo quer. Isso é que Jesus nos pede, andar em pureza e em comunhão com Ele. Para que quando chegar lá no dia, Ele falar, amigo, vem aqui, celebre comigo, vamos celebrar essa vitória. Entendeu? Deus é justo, Deus é amor, mas Ele quer você conhecer Ele todos os dias da sua vida. Não é uma obrigação, gente. Não é, tem que partir daqui de dentro. Porque o que vem de fora é muito fácil de cair, mas o que vem de dentro, aquilo sim permanece. Então é uma constante busca. É isso. Tenha uma ótima semana e Deus abençoe.